Mas amém. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor? Abra a sua Bíblia, por favor. Deixa eu só colocar aqui no lugar. Aleluia. Hoje eu quero, na verdade, de certa forma, concluir uma palavra que eu quis começar. Posso dizer que comecei no domingo passado. Aleluia. Abra sua Bíblia em Cântico dos Cânticos, capítulo 1. A partir do verso 1 mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, aliás, vamos ler o texto primeiro, depois a gente declara. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, verso 1. Vamos ler até o verso 4, apenas. Cântico dos Cânticos de Salomão. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso, as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Não é sem razão que te amam. Amém? Vamos declarar juntos, se você estiver com a sua Bíblia impressa, amém, como a minha, não Bíblia eletrônica. Quero que você erga para o alto, que eu quero estar estimulando você a trazer a sua Bíblia impressa para os nossos cultos, amém, para você estar carregando a Bíblia para onde você vai. Diga assim: esta é a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. E eu receberei hoje esta palavra do Senhor Jesus Cristo, que tem o poder de me transformar, me conformar à imagem dele e abrir os meus olhos para que eu veja somente a ele, em nome de Jesus. Amém? Por um instante, mais uma vez, ore logo após mim, coloque a mão no seu coração, diga assim: Senhor Jesus, estamos reunidos ao teu nome nessa noite. Pedimos que o teu Santo Espírito traga luz para que os nossos olhos te vejam. Senhor, toca o meu coração de tal maneira que eu seja incendiado mais uma vez com um coração apaixonado pela tua presença. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Voltando ao verso 1 de Cântico dos Cânticos, eu comecei a falar para os irmãos no domingo passado, e a primeira frase do verso 1 que nós temos aqui é justamente essa: Cântico dos Cânticos de Salomão. Lembre-se, Salomão foi o homem mais sábio, com certeza o rei mais rico de todos os reis da história da humanidade. E não somente os que passaram, mas os que virão. Amém? Até porque essa foi uma promessa que o Senhor deu a Salomão, que não haveria ninguém tão sábio como ele, assim também como não haveria ninguém tão rico, né? Alguns homens de Deus até já recalcularam a riqueza de Salomão, fizeram uma estimativa, trazendo para os dias de hoje. E aí gente como Elon Musk, né, como Bill Gates, Jeff Bezos, né, esses sujeitos que são os mais ricos da atualidade, eles se tornam, quase que pobres perto da riqueza atualizada de Salomão nos dias de hoje. Então veja, ele teve essa estatura, né? Ele chegou a essa altura de homem muito rico, muito sábio. Mas é claro, não se esqueça, né, que o Senhor Jesus Cristo, né, é aquele que é maior do que Salomão. Alguém pode dizer amém?
Só que o que acontece? Salomão, dentro dessa sabedoria que ele recebeu de maneira sobrenatural, como nenhum outro homem recebeu nessa terra, né? E mais uma vez eu te lembro que o Senhor Jesus é a própria sabedoria e com certeza mais sábio do que Salomão. Só que Salomão, como esse homem que recebeu a maior sabedoria, ele teve um cântico dos cânticos. Esse é o cântico dos cânticos. O que significa essa frase? A gente às vezes lê rapidamente a palavra de Deus e não medita algumas coisas. Então, né, Salomão escreveu mais de 100 cânticos ao Senhor, mas teve um cântico que foi colocado numa posição diferente. Por isso que o texto começa dessa forma, cântico dos cânticos. Ou seja, Salomão teve mais de 100 cânticos que estão abaixo desse cântico. Esse é o cântico superior do homem que recebeu a mais elevada sabedoria da face da terra. Então não há cântico maior do que esse, não há cântico mais elevado do que esse. O cântico que é justamente esse livro. Esse livro, Cântico dos Cânticos, um livro desprezado, né, um livro tido por muitos. Eu não sei se você já sabe dessa história, mas já cogitaram, inclusive, né, então perseguidores da Bíblia, da palavra de Deus, e que não querem que você fique carregando esse negócio aqui. Eu falo para você carregar a sua Bíblia, porque a bateria da Bíblia não acaba, tá bom? A do seu celular acaba, não é verdade? Então, essa aqui não acaba a bateria. Mas já teve até uma época, né, pessoas até querendo tirar esse livro da Bíblia e dizendo que tinha questões relacionadas, né, a imoralidades e coisas do tipo. Então, veja, é um livro perseguido, pouco compreendido, e que muita gente, quando, sabe, sem considerar da maneira devida, diz o seguinte: pastor, esse livro é um livro sobre casamento, na verdade. Isso é um livro sobre relação íntima entre um homem e mulher. Mas eu quero te falar o seguinte, você pode aplicar para esse propósito, mas esse livro, na verdade, ele foi escrito para revelar Cristo e a igreja. Você está me entendendo? Amém? É para revelar Cristo. Porque a grande questão é Cristo. Tudo o que você precisa saber, sabe, é discernir e ver Cristo. E esse livro foi justamente escrito para esse propósito, para revelar Cristo. Então esse é o cântico mais elevado. E esse cântico mais elevado, ele começa, né, com essa declaração, que é o cântico mais elevado de Salomão, do homem mais sábio. Né? Então não existe nenhum cântico superior a esse, de todos os cânticos que possam existir nessa terra, ou que venham a existir ainda. E aí, a primeira frase, né, porque se você for perceber, especialmente se você tiver uma Bíblia de papel, né, uma Bíblia impressa, né, como a minha aqui, você vai ver que tem, na verdade, basicamente, três pessoas, né, falando em todo o livro de Cântico dos Cânticos. Nós temos a fala da esposa, que é a mulher, que é sulamita, amém? Depois nós temos a fala do coro, né? Está escrito coro aqui na minha Bíblia. Em algumas Bíblias mais antigas, né, está escrito, talvez, se você tiver uma Bíblia dessa, ou dependendo da versão, está Filhas de Jerusalém, que seria o coro. E aí depois, em terceiro lugar, você tem o esposo falando. Então é como se fosse um musical. Então tem uma parte desse grande musical, desse Cântico dos Cânticos, que é a mulher falando, né, a sulamita no caso. Tem uma outra parte que é o coro, né, ou as filhas de Jerusalém, dependendo da versão da sua Bíblia impressa, se você tiver, porque na Bíblia eletrônica não aparece isso, né? Você deve ter percebido aqui. E aí depois você tem uma outra parte que é Salomão falando. Então Salomão, ele está representando a Cristo, enquanto que a sulamita está representando a igreja. É isso que nós temos aqui. Amém? Aí você pode falar, pastor, e esse coro? Quem são essas mulheres desse coro? Veja, tem basicamente duas opiniões de homens de Deus ao longo dos séculos a respeito desse coro. Quem são essas mulheres, vamos assim dizer, porque são mulheres, né, que estão cantando no coro? Alguns dizem, né, que estas mulheres representariam aqueles que não se converteram, mas que começaram a ouvir falar a respeito de Cristo e da igreja. Então eles estão participando, mas na verdade eles não estão aliançados nesse relacionamento. Amém? Então isso é uma opinião. Então algumas pessoas dizem, falam, olha, isso aí se trata de gente que não converteu, mas que está vendo. É como acontece no mundo hoje. Então o mundo hoje tem pessoas que não são parte da igreja. É ou não é verdade? Amém? Não são parte da igreja, e por não serem parte da igreja, não são parte de Cristo. Tá bom? Então, são as pessoas que estão do lado de fora, mas elas observam. As pessoas do lado de fora da igreja, elas têm as suas falas a respeito da igreja. Então, essas filhas de Jerusalém, ou o coro, representariam essas pessoas. No entanto, existe um outro grupo de homens de Deus, de comentaristas, que afirmam o seguinte, eles têm uma opinião diferente. Eles falam que esse coro se trata de cristãos que se esfriaram.
cujo amor se esfriou. Entende? E realmente, se você for observar a fala desses que fazem parte do coro, parece que eles têm um certo conhecimento, mas eles não estão totalmente envolvidos. Eu confesso para você, né, que na minha opinião me parece mais essa segunda opção, entendeu? De crentes que se esfriaram, né, que estão apenas assistindo a beleza desse amor quente e intenso entre Salomão, Sulamita, entre Cristo e a igreja. Amém? Então eles apenas estão passando por esse momento. E por que eu falo que é um amor quente? Né? Isso aí foi a única coisa que eu falei no domingo passado. Vamos para o próximo verso, verso 2, por favor. Vamos lá? 2, 3. Isso, uma maravilha. E aí, qual que é a primeira fala da igreja? Ou da Sulamita? Né? Qual que é a primeira fala? A primeira fala é essa: beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Aleluia. Amém? Então, beija-me com os beijos da tua boca. Você percebe? Então, existe um amor quente, caloroso aqui. E no domingo passado mesmo, eu falei para os irmãos, né, fazendo uma pergunta para os irmãos, se a igreja é a noiva de Cristo ou se a igreja é a esposa de Cristo. E eu falei para você que são os dois, amém? Mas raramente, são pouquíssimas vezes na Bíblia que o Senhor chama a igreja de esposa, é uma coisa rara. Tá bom? Mas a maior parte do tempo, o Senhor está chamando a igreja de quê? De noiva. Por quê? Porque essa fase do relacionamento, o noivado, quando coloca um anel na mão direita, né, não chegou na esquerda ainda, é aquela expectativa do amor que em breve vai se consumar. Entende? Então, sabe, no noivado, é aquela época que você está naquela ânsia, naquela vontade, aquele desejo ardente do coração, percebe? Então, normalmente, o amor de noiva, né, e de noivo também, é esse amor, sabe, mais aquecido, sabe, aquela coisa mais borbulhante. Porque com o passar dos anos, o casamento, não é que o amor se vai, mas é um amor mais calmo, é um amor mais tranquilo, é uma coisa um pouquinho mais planejada, você está me entendendo? Amém? Mas, de vez em quando, é importante dar uma investida para aquecer aí, viu, irmãos? Cadê os casados? Diga amém. Aleluia. Então, como é que eu faço isso, pastor? Uai, o pastor Adriano já falou que o curso vai te ajudar aqui, tá bom? Irmãos, e o pastor Adriano, eu não lembro se ele falou detalhe, mas o valor desse curso, ele é basicamente só para pagar o hotel, que nós vamos passar um final de semana lá, vai ter um retiro de casais no final do curso, tá bom? Eu estarei lá junto com os irmãos, né, aqui em Boa Viagem, vai ser lá no Hotel Jangadeiro, na Avenida Boa Viagem, amém? Então vai ser um momento especial para poder reacender essa chama, tem tudo a ver com cantares aqui, amém, meus irmãos? Mas vamos lá. E aí, bem, mas eu quero ir para o verso 7, né, porque tudo isso aqui foi relembrando você um pouco, né, do que nós compartilhamos, amém? No verso 7, vamos pular um pouquinho para frente, que é quando a Sulamita, ela diz, aí tem algo que eu fiquei na dúvida se eu falei domingo passado ou não, era para ter falado, mas eu estou desconfiado que eu não falei, né? Eu não parei depois para ouvir a pregação, para saber se eu falei, mas veja, eu falei para os irmãos que Sulamita é o feminino de Salomão. E essa parte eu lembro que eu falei. Falei ou não falei? Falei. Né? Então não é Salomé, como alguns pensam, não é a Sulamita. E veja, essa grande paixão, né, esse amor quente de Salomão pela Sulamita, e quando você descobre isso, que a Sulamita é a versão feminina do nome Salomão, por que isso é importante? Porque, como eu disse para você, esse livro aqui, esse Cântico dos Cânticos, não está aqui para poder nos falar a respeito do amor de Salomão e da Sulamita. Não, está aqui para nos falar a respeito do amor de Cristo e da igreja. E veja, quando você percebe Salomão, Sulamita, é o mesmo nome, apenas um é versão masculina, outra versão feminina, isso é para identificar o quê? Mesma natureza. Como assim, pastor? Eu vou falar para você. Não dá para se relacionar um cavalo com a formiga. Tem como ter relacionamento, cavalo e a formiga? Tem como ter intimidade, um cavalo e uma formiga? Impossível, claro que não. Então, o que Deus fez em relação à igreja? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Uma vez que você faz parte da igreja, uma vez que você é introduzido no corpo de Cristo, você passa a ter natureza divina também. A igreja é justamente aquela parte que foi retirada da costela de Adão. Adão, ele adormeceu, mas Cristo morreu na cruz do Calvário. Quando Adão adormeceu, Eva foi retirada de dentro dele. E depois, quando Adão acordou, ele olhou para Eva e falou, ela é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne, ela
ela é como eu, é apenas essa outra versão. Então eu posso me aliançar com ela, eu posso ter intimidade com ela, eu posso me apegar a ela. Mas no caso de Cristo, ele não apenas adormeceu, ele morreu. E quando ele morreu, a igreja surgiu da sua morte. E na ressurreição dele, ele pôde olhar para a igreja e viu: essa é da minha natureza, essa é do meu espírito. Agora eu posso ter intimidade com alguém. Essa é minha esposa, essa é minha noiva, essa é quem eu amo. Então por isso que o nome é o mesmo. Você foi introduzido, meu irmão, na própria divindade. Você está me entendendo? Para quê? Para ter intimidade. Para ter intimidade. Esse é que é o propósito. Para que você seja íntimo dele. Você tem a natureza de Deus. Eu sei que as pessoas até hoje na escola falam loucuras do tipo de que você é um parente próximo do macaco. Que parente próximo do macaco, meu irmão? Que conversa. Você quer saber de quem que você é parente? Fala para o irmão que está do seu lado. Fala: meu irmão, você é parente de Deus. Fala: você é filho de Deus. Fala: você não é desse mundo. A sua natureza é divina. Fala para ele, amém? A igreja é como se fosse uma versão feminina de Cristo. Você está me entendendo? É o mesmo tipo, é a mesma natureza. Você está me entendendo? Por isso do casamento. Por isso que as últimas palavras de Apocalipse, estão no capítulo 22, é o Espírito e a noiva dizendo: vem! Entende? É o selo do casamento. É o selo do matrimônio. Então esse aqui é o propósito. Só que aí, o que acontece? Aqui no verso 7, voltando aí para o verso 7, por favor. É a mulher falando, a sulamita, a igreja, a noiva. Amém? Então nós somos a noiva de Cristo. Amém? Só os homens falam: nós somos a noiva. Isso, é verdade, amém? Só para mexer com você. Ver se você está atento, para ter essa voz grave falando: somos a noiva. É verdade. Pastor, mas por que é importante ser a noiva? Olha para cá, meu irmão. Por que a igreja representa a vida feminina? Entendeu? Dessa aliança de Deus com o homem. Porque a parte feminina é a parte que precisa ser protegida. É a parte que é suprida, entende? É a parte que realmente se submete, amém? Mas é cuidada, entende? Está na parte de ser alimentada, percebe? Então essa é a condição da igreja, essa é a sua condição, meu irmão, essa é a sua condição, minha irmã. Você é guardado pelo Senhor. Se um bom noivo tem cuidado com a sua noiva, se um bom marido tem cuidado com a sua esposa, imagina Cristo em relação a você. Imagina Cristo em relação a você. Amém? Em relação a cada um de nós, que somos parte da igreja. Mas voltando aqui no verso 7. Aí ela diz, sulamita, a noiva, a igreja, nós: dize-me, ó amado de minha alma. Veja a fala. Veja como é que ela fala com Cristo. Essa deve ser a nossa fala com Cristo. Você está me entendendo? Você tem que aprender até mesmo a falar com o Senhor. Nós deveríamos nos referir ao Senhor dessa maneira também. Dize-me, ó amado da minha alma, da minha alma. Você está me entendendo? Ah, pastor, não, eu sou um homem espiritual, sou uma mulher espiritual. Eu amo o Senhor e adoro o Senhor com o meu espírito. Meu irmão, veja, entenda o que eu falei para os irmãos no domingo passado. Esse grupo de 5 livros, né, dos quais está o livro de Cântico dos Cânticos, né, que é a conclusão deles, são livros poéticos. Porque amor está vinculado à poesia. E o maior livro da Bíblia, que está dentro desse grupo de livros poéticos, que é o livro de Salmos, é um livro cheio de emoções. Você está me entendendo? Por isso, se você me diz que ama o Senhor, mas é só uma questão mental, é só uma questão intelectual, é só uma questão doutrinária, mas isso não tem um apego na sua alma. Se faz tempo que você não chora, sabe, simplesmente por falar do nome dele, simplesmente por, sabe, ir a ele, perceber a presença dele, meu irmão, tem algo de errado. Porque a fala da noiva, a fala da igreja, a fala da sulamita, é essa aqui. Ela se refere a ele como amado. Dize-me, ó amado de minha alma. É o amado da alma dela. Tem que ser o amado da sua alma. Da sua alma. Aí, o que ela diz? Onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? E continuando. Verso 8. Agora aqui, no verso 8, nós temos a primeira vez que o noivo, que o esposo, que Salomão, que Cristo vai falar no livro.
A primeira vez que ele fala é no verso 8. Veja qual que é a primeira fala de Cântico dos Cânticos, do mais elevado dos cânticos. Amém? Que é esse sagrado musical, esse santo musical celestial. Veja qual que é a primeira, quais são as primeiras palavras do noivo para nós, de Cristo para nós. Quais são? Ele vai falar: se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres. Eu não sei se você está entendendo as coisas aqui. Ó mais formosa entre as mulheres. Isso é Cristo falando para a igreja. Espera aí, então Cristo está chamando a igreja de mais formosa entre as mulheres? Exatamente. Ah, pastor, mas a igreja tem defeito. Ah, mas a igreja tem problemas. Ah, mas essa igreja, para mim, ela é sem forma, na verdade. Ela é feia. Ela é horrível. A aparência dela não é boa, é desagradável, é inconveniente. Não. Nos olhos de Cristo, segundo os olhos dele, ele olha para a igreja, gente como eu e você, que tem sim falhas e defeitos, que tem sim problemas, mas ele olha para você, sabe o que ele fala para você? Ele diz: ó, mais formosa. Para mim você é linda, para mim você é maravilhosa. Ele está falando para a igreja, para nós. E para te ajudar o homem a entender, né? Posso falar também lindo e maravilhoso. Amém? Mas lembra que a igreja é feminino, porque é frágil, precisa de proteção, precisa que alguém cuide, precisa que alguém supra. E todos nós precisamos disso, porque somos a igreja. Então essa é a visão de Cristo sobre a igreja. Por isso, todas as vezes que você ouvir alguém falando mal da igreja, compare com o que Cristo está falando, como que Cristo está vendo. Você está me entendendo? Porque, meu irmão, o amor de Cristo é pela igreja. Em última análise, presta atenção no que eu vou dizer. Em última análise, tudo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário foi pela igreja, foi pela noiva. Eu sei que você fala, não, Jesus fez pelos pecadores de todo mundo e tal. Pois é, mas no final das contas, o mundo inteiro vai ser salvo, todas as pessoas serão salvas, sim ou não? Não. Então, o resultado do trabalho dele, do sacrifício, do derramamento de sangue, em última análise, provocou qual resultado? A igreja, a noiva. Ele deu sangue pela noiva. Ele sofreu pela noiva. Ele foi injustiçado pela noiva. Quem é a noiva? Somos nós, eu e você. Por isso, apesar de todos os nossos problemas, apesar de todos os nossos defeitos, ele olha para a sua célula, para o seu discipulado, para a nossa igreja, e a gente está perguntando onde é que ele está. A gente está procurando ele, a gente está indo atrás dele. Senhor, onde é que está? Onde é que o Senhor apacenta os teus rebanhos? Aonde está, Senhor? Aí o Senhor vai e fala: se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres. É assim que o Senhor te vê, como formosa. O Senhor vê beleza em você. O Senhor de uma maneira extraordinária. Isso é muita graça de Deus, porque se você parar para pensar, se você se enxerga, você sabe que isso não faz sentido. Mas essa é a opinião de Deus a seu respeito. Ele te vê como alguém atraente, como alguém que ele quer estar perto, como alguém que ele tem elogios para fazer. Você está me entendendo? Porque ele está falando para a igreja. Só que aí ele fala: olha, você está me procurando, eu vou te dizer, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos. Você quer saber onde eu estou? Ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas entre os rebanhos. Sabe onde o noivo se apresenta? Sabe onde o noivo é encontrado? Aonde as pisadas dos rebanhos estão. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se tem um lugar que tem muita pisada de ovelha e de rebanho, é esse lugar aqui todo domingo. Porque todo domingo tem a pisada dos rebanhos aqui. Por isso, se você quer conhecer o noivo, vem para o lugar onde está a pisada dos rebanhos. Vem para a igreja. Vem para o culto da igreja. Não perca. Por quê? Porque o noivo vai estar aqui. Não perca, porque aquele que olha para você e te diz que é a mais formosa, o mais formoso, ele vem. Esse é o lugar do encontro. Ele está dizendo: eu vou estar onde está a pisada dos rebanhos. E a pisada dos rebanhos está aqui. E segunda, amanhã, 19h30, vai ter rebanho pisando aqui tudo de novo.
na oração. Terça também, quarta também, quinta também, sexta também, sábado também. É para esse lugar. E aí depois ele vai e fala: e apacenta os seus cabritos junto às tendas dos pastores. Esse é o lugar onde ele está. Eu quero dizer uma palavra especial para os irmãos que trabalham na liderança da igreja. Especialmente você que é líder e discipulador. O Senhor, ele tem um apreço especial pelo seu trabalho, não tenha dúvida disso. O Senhor, ele não despreza isso, ele leva em consideração, porque é isso que ele está falando aqui. Olha, vai lá para a tenda dos pastores, ou seja, vai lá para o lugar onde moram os líderes, onde os líderes estão, onde tem um líder da casa de Deus, porque esses são os pastores. Pastor aqui não é título, não é só o homem do microfone que prega todo domingo, não. Você como líder de célula, você como discipulador, você está ajudando a pastorear esse rebanho. Quantos líderes estão aqui? Pode dizer amém? Pois é, o Senhor, ele tem um apego especial também à sua pessoa como líder. Ele não te deixa sozinho. Quando você se prepara toda semana para reunir a célula, para chamar os irmãos, o Senhor, ele está comprometido com você, ele está junto com você. Ele está dizendo: eu estou na tenda daqueles que lideram na minha casa. Na tenda dos pastores. Alguém pode dizer amém? Mas enfim, na verdade, eu quero ir um pouco mais adiante, né? A ideia aqui não é necessariamente um estudo, né, completo, mas eu quero chegar no capítulo 5 agora. Vamos no capítulo 5, para o verso 9. Que eu quero concluir respondendo uma pergunta. Uma pergunta foi feita no verso 9 do capítulo 5. Deixa eu pôr aqui na minha Bíblia aqui também. E aqui no verso 9, como eu falei, na Bíblia eletrônica você não vê. Mas na Bíblia impressa, no verso 9, nós temos mais uma vez aqui o coro. Tá bom? Se você tem uma Bíblia aí de papel, vai dar para você ver. Se for Bíblia eletrônica, geralmente não tem essas divisões, né? Ou coro ou as filhas de Jerusalém. E elas fazem uma pergunta. Elas fazem uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: que é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres. Está vendo? Vai ter um momento que até aqueles que estão de fora, até o crente frio, né? Porque, como eu disse, esse coro pode ser gente de fora da igreja ou pode ser crente frio, né? Que perdeu o coração para o Senhor. Tem um momento que ele consegue enxergar a beleza da igreja. Lembra, lá em Atos 2, a Bíblia diz que a igreja no começo contava com a simpatia de todo o povo. O povo de fora da igreja estava olhando e meio impressionado, estavam vendo beleza. Entende? Então, se esse coro que está falando aqui agora no verso 9, são as pessoas de fora, é justamente isso. Mas pode ser também aquelas pessoas que estão frias também. Então, elas fazem uma pergunta. Duas perguntas, na verdade, né? A ideia é uma só, mas tem duas interrogações ali. Que é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado mais do que outro amado que tanto nos conjuras? Então, em outras palavras, o que elas estavam perguntando? Por que o seu Jesus é tão especial? É isso. A pergunta é essa. Por que ele tem de tão diferente, assim, de tão elevado em relação a outros homens, em relação a outros amados? Porque tem muitos amores nesse mundo. Muita coisa que você pode amar. Muita coisa. E muita coisa virtuosa, tá bom? Eu não estou falando que essas outras coisas não tenham a sua virtude, né? Como o amor, né, de uma mulher pelo seu marido no casamento, como o amor, né, de uma mãe pelos seus filhos, né, de um pai pela sua, de um marido pela sua esposa, aliás, o amor entre irmãos. Todos esses amores têm a sua beleza. Até mesmo, né, o amor pelos animais, né, um bichinho de estimação lá que você tem, que você cuida. Todos esses amores têm o seu lugar. Só que existe um amor que é distinto e que tem que ser realmente separado de todos. E que impressionou essas mulheres quando elas viram a igreja, quando elas viram a sulamita, sabe, fazendo menção a respeito do amado da alma dela, Salomão, que é Cristo. Amém? Então, ela perguntou, o que tem de diferente? O que acontece? Veja, ela responde aqui a partir do verso 10. E no final, no verso 16,
é quando ela justamente chama esse coro, essas mulheres de filha de Jerusalém. Então acompanhe, por favor, vamos ler aqui do verso 10 até o verso 16. Meu sonho era ter tempo, junto com a sua paciência, a sua vontade, de falar cada um dos 10 pontos que nós podemos enumerar aqui entre os versos 10 e 16. Eu vou apenas falar poucas coisas sobre isso para você. Amém? Espero que o Senhor possa abrir os seus olhos e renovar o seu coração de amor por Ele. Amém? Porque essa é a descrição poética. É algo lindo, maravilhoso, mas nós temos que orar para que o Senhor nos dê revelação a respeito dessas verdades. Porque é interessante, são 10 partes aqui. Se você for observar, que do verso 10 ao verso 16, as falas, né? Não são 10 versos, mas são 10 partes. Dá para você dividir dessa maneira. Assim como nós temos também, interessante, quando o Senhor Jesus aparece em majestade e glória no Apocalipse, são 10 características do Senhor também no Apocalipse. Porque 10 tem essa ideia de todo na palavra de Deus. Amém? Por isso que quando você entrega, inclusive, o seu dízimo, você está como se fosse dizendo para o Senhor, eu estou entregando a 10ª parte, o tudo que eu tenho. Amém? Tudo relacionado a 10 na palavra de Deus, essa relação com o todo. Mas vamos lá, a partir do verso 10. Cântico dos Cânticos, né, capítulo 5, verso 10, está escrito: o meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. A sua cabeça é como ouro mais apurado. Os seus cabelos, cachos de palmeira, são pretos como o corvo. Os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. As suas mãos, cilindros de ouro, embutidos de jacintos. O seu ventre como alvo marfim, coberto de safiras. As suas pernas, colunas de mármore, assentadas em bases de ouro puro. O seu aspecto como o Líbano, esbelto como cedros. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Totalmente desejável. Essa é a descrição final, é a conclusão das coisas. E essa maneira, que meu irmão, se você não vê assim, não tem problema, não estou aqui para condenar você. Mas você tem que orar por isso. Você tem que orar por isso. Minha oração é essa. Nem que seja a partir dessa palavra, você vá para sua casa essa semana, você persiga isso em Deus. Falando, Senhor, eu quero te ver como totalmente desejável. Eu quero voltar a ser atraído por ti, pela tua presença. Sabe, uma atração por Cristo. Cristo te atraindo. Cristo te atraindo por quê? Porque você o viu. Porque você o enxergou. Isso não tem nada a ver com receber uma bênção, isso não tem nada a ver com receber uma cura, isso não tem nada a ver com receber um dinheiro, sabe? Isso não tem nada a ver com uma resposta de oração. Não, não. É porque você o viu. Você viu. As escamas caíram dos olhos e de repente tudo se abriu diante de você. E você viu a Cristo. E quando você vê a Ele, olha, meu irmão, só podem ser palavras parecidas com essa. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Sabe, é um querer a Cristo, só isso. Ter o seu coração, mais uma vez, atraído por Ele. Eu me lembro, meus irmãos, me desculpem se eu estou muito emotivo, né? Mas, enfim. Eu me lembro quando eu era um novo convertido. Eu tenho até hoje guardado meu primeiro caderno de oração, de pedidos de oração. Uma cadernetinha pequenininha, com a letra horrorosa, com certeza você não vai entender. Isso só foi piorando ao longo dos anos. E eu lembro até hoje, está guardado lá em casa. Eu não jogo isso fora por nada, está lá. Eu sempre estou relembrando disso. Sabe, uma das coisas que eu pedia para o Senhor, meus primeiros pedidos de oração, está lá na lista. Eu falava, Senhor, não permita que os meus olhos fiquem secos. Eu não quero parar de chorar. Me ajuda, Senhor. Não deixe o meu coração ficar frio e duro diante do Senhor. Porque é isso que importa.
Todo o restante pode ir embora. Todo o restante pode se perder. Pode acabar tudo. Sabe quando você lê a biografia de grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, ou quando você conhece um verdadeiro homem de Deus, um ancião no final da vida, um velhinho, uma senhorinha bastante idosa, depois aí dos seus 90 anos, que teve uma vida toda dedicada ao Senhor Jesus Cristo. Sabe, sempre essas pessoas cheias do Espírito Santo vão dizer o seguinte para você: olha, não importa o que você tenha, não importa o que você perca, o que importa é somente Ele. Só Ele, basta. Você está me entendendo? Então tem que chegar a um ponto onde não importa mais tanta questão de ter ou não ter o dinheiro. Até mesmo questões, sabe, que de repente nos atrapalham um pouco mais, como a própria questão da saúde. E daí? É como aconteceu com Billy Graham, que é conhecido como o maior evangelista da história da humanidade. Eu acho que não vai ter ninguém maior do que ele. Tem um registro dele no livro dos recordes, no Guinness Book. E o cara que inventou essa ideia do Guinness Book era um pastor, viu? Quero te dizer, Arthur Guinness. E aí o Billy Graham, Deus usou o Billy Graham para reunir, se eu não me engano, parece que um pouco mais de 3,5 milhões de pessoas em Seul, na Coreia. O ajuntamento maior da história da humanidade. Extraordinário. Tudo para quê? Para ouvir o Evangelho. Ele pregou o Evangelho literalmente em dezenas e dezenas de nações. Billy Graham. Só que no final da vida dele, ele fica velhinho. E é acometido de um câncer. Salvo engano, no cérebro ainda. E aí vem um enviado do diabo fazer uma entrevista com ele, que eles chamam de repórter. E fez a pergunta de Satanás. O repórter. Ô, Billy Graham, curioso. O senhor diz que serviu a Deus por tantos anos de vida, por tantas décadas. Pregou a respeito da boa nova, do evangelho, da boa notícia, da salvação dos pecadores. E é assim que o seu patrão te paga no final da sua vida, com câncer no seu cérebro? Veja a língua bipartida, né, falando da boca do jornalista, do diabo. E o Billy Graham, homem de Deus, cheio do Espírito, até o final da vida, a resposta dele foi muito simples. Ele falou: olha, na verdade, o Senhor Jesus não me deve nada, não me deve coisa alguma. Tudo o que eu vivi, tudo o que eu experimentei, foi muito além do que jamais um dia eu poderia merecer. Então esse câncer não significa nada. A única coisa que importa para mim é que, pelo visto, eu estou próximo de encontrá-lo. Veja. Então a questão é o Senhor Jesus. Você está me entendendo, meu irmão? É Ele. É Ele, não é você. Não são suas coisas. É Ele. É simplesmente olhar para Ele. E a beleza do Senhor é indescritível. E se você for observar com calma, já queria chamar alguém aqui para o teclado, por favor, para eu lembrar que eu preciso terminar. A descrição do Senhor, se você for observar nesse texto, eu não tenho tempo de mostrar todos os detalhes para você, mas são extremos, exatamente opostos, que se combinam. Porque, por exemplo, você não usa um corvo e uma pomba juntos para descrever uma pessoa, mas é isso que a esposa faz. Não é assim? Né? No final do verso 11, aí fala, né, sobre os seus cabelos, são cachos de palmeira, são pretos como corvo. Aí depois, logo em seguida, ela fala, os seus olhos são como as pombas. Peraí, como é que você pega duas aves tão diferentes para descrever a mesma pessoa? E você vai perceber isso por todo o texto. São opostos. Né? Fala de uma árvore um pouco mais arisca, né? De uma cor mais forte, depois fala de uma outra, né? Diferente, com outro propósito, com outro tipo de característica. São opostos. Né? E depois você vê, né, a mulher, a noiva, falando, o seu aspecto é como cedro. Né? Cedro é algo majestoso. Só que depois fala que também é como canteiro de bálsamo, como colina de flores perfumadas. Então a colina de flores perfumadas, ou seja, algo baixinho, mas ao mesmo tempo ela fala de algo grande, frondoso, enorme. São opostos, são belezas opostas. Né? Ele é comparado também ao marfim. Entende? Também ela fala no verso 15, né? Que as suas palavras são como lírios, mas o seu porte como cedros. Ou seja, são todas ilustrações opostas. Porque a grande questão é a seguinte, a respeito do Senhor Jesus. Como que extremos podem se complementar?
como combinar a força e a dignidade do cedro com a expressão humilde dos lírios. Somente o Senhor pode ser assim. Ele é forte, mas ele é sensível. Entende? Ele tem poder, mas ele é afetuoso. Entende? A sua palavra faz despedaçar e se moverem montes. Mas ao mesmo tempo a sua palavra é doce. Percebe os extremos, os opostos? Então nós não conseguimos ver essa característica em mais ninguém, somente em Cristo Jesus. Porque quando o Senhor Jesus é forte, ele não é impertinente. Quando ele é como um cedro, ele não é ofensivo. E quando o Senhor é doce, ele não é fraco, não perdeu sua força. Ele consegue conciliar todas as coisas, são extremos. Ele é como um corvo, que é um pássaro preto, e é como a pomba, que é um pássaro branco. Tudo isso para descrevê-lo. Ele é paciente, mas ao mesmo tempo é zeloso, fervoroso, entusiasmado. Porque muitas vezes alguém só é paciente, enquanto que o outro é fervoroso, não consegue conciliar todas as coisas. Por isso que ele é essa combinação maravilhosa. Ele é tudo em todos. Somente ele é completo. Somente ele. Somente ele. Por isso esse homem não é natural. Ele é Deus. Você sabe, quando ele é humilde, ele não é servil. Por isso, uma coisa que deveria acontecer quando você tem esse coração apaixonado. E veja, rapidamente, se for para você guardar só uma coisa, para você saber o que você precisa para ser arrebatado, porque não serão todos os crentes arrebatados, amém? Não serão todos os crentes arrebatados. Se você quiser lembrar só de uma coisa para ser arrebatado, é o seguinte: ser apaixonado, só isso. Lembra das virgens, né? As prudentes e as nécias. As nécias estavam lá, passando o tempo. Perdeu o fogo. As nécias, né, de repente, elas são as do coro, as filhas de Jerusalém, está entendendo? Esfriou o coração. São virgens, são. Fazem parte da igreja, fazem. Mas o coração está frio. Parou de ter óleo, azeite sobrando. Mas as prudentes, as sábias, está lá cheio de azeite. Está ali cheio do, sabe, do combustível, do fogo, do Espírito Santo, aquele amor quente. Somente elas foram tomadas. Quando o noivo veio, elas foram. As outras ficaram para trás. Só que isso é algo que você tem que pedir para o Senhor. Porque quando nós falamos dele com essa paixão, com esse coração, os outros vão querer saber a respeito dele. Você quer saber qual que é a melhor estratégia de evangelística? Sabe, para que pessoas sejam salvas, eu vou te dizer: crentes apaixonados pelo Senhor Jesus. É assim. Pastor, como assim? Vamos lá para o capítulo 6, verso 1 agora. Olha só o que aconteceu com o coro, com aquelas que estavam frias. Olha o que elas disseram: para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? E o quê? E o buscaremos contigo. Você está entendendo? É como se fosse comida. Você conhece alguém que come com a boca boa? Se você não conhece, eu sou essa pessoa. Eu acho que o William ali deu uma sorrisinha ali. Eu acho que é essa pessoa também. Eu já vi você comendo já no seu Instagram. O William ali tem um gordinho aí dentro, né? Só que você não deixa ele sair, né? Eu entendi. Eu preciso de ter mais... Preciso ser mais como você. Mas olha pra cá. Eu vi a pessoa que come com a boca boa? É impressionante lá em casa. Minha esposa às vezes está sem fome, as meninas não querem comer. Se eu resolvo comer sozinho, irmãos, é rapidinho. Todo mundo quer comer. Eu começo a comer. Aí, papai, tá bom? Ué, não sei. Se quiser provar. Ela não parece que tá bom, né? Posso provar também? Eu falei, não, pera aí, só um pouquinho, né? E eu não gosto de dividir não, viu, irmãos? Esse negócio de comunismo não é comigo não. Olha só. Minha esposa da mesma maneira. É como eu falei para os irmãos, no começo do casamento, a gente ia comer juntos, ela pedia diferente a comida. Se ia num sanduíche, ela pedia um sanduíche e eu pedia outro. Aí ela começava a comer o dela, olhando eu comendo o meu. Aí eu comendo. O
o seu parece estar bom, né? Foi tá uma delícia. Eu posso experimentar o seu? Aí logo ela queria comer o meu. E meio que abandonava o dela. O que ela aprendeu ao longo dos anos? A gente chega para comer em algum lugar. Querido, o que você vai pedir? Ela falou, quer saber o quê? Vou pedir o que ele quer, porque o que ele come que é bom. Por que eu estou falando isso para você? Porque é o seguinte, irmão, olha para cá. A questão é você estar com o coração aquecido por Jesus, apaixonado por Ele. E você fala espontaneamente dEle. E a sua vida é Ele, você só enxerga Ele. E o que vai acontecer? As filhas de Jerusalém vão ficar ouvindo você falar de Jesus. Vão ficar ouvindo você falar do Senhor, do seu Salvador, do amado da sua alma. E vai chegar uma hora que elas vão dizer, peraí, me fala onde Ele está, porque eu quero ir lá também. Esse é o ponto que elas chegaram. E o buscaremos contigo. Contigo. Oh, meu irmão. Agora, para finalizar. No capítulo 2, verso 16, vamos voltar, já estou terminando. Capítulo 2, verso 16. Olha como que começa esse cântico dos cânticos. A mulher, a noiva, dizendo: o meu amado é meu. Aleluia. Alguém pode dizer, o meu amado é meu. E eu sou dele. Amém? O seu amado, percebe? Que essa coisa de posse, o meu amado. O meu amado é meu. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Isso é o começo de Cântico dos Cânticos. Agora, qual que é a fala paralela a essa, agora no final? Depois de todo esse romance, que eu resumidamente tentei descrever para você. Vamos lá para o capítulo 6, verso 3. Ela começou dizendo, o meu amado é meu. Só que agora no verso 3, como é que ela... capítulo 6, verso 3, agora no final. Depois dela conhecer mais do amado, ao invés dela ficar falando que o meu amado é meu, ela agora fala diferente. Como que ela fala? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Como assim, pastor? Olha para cá. No capítulo 2, quando ela começa dizendo eu sou do meu amado, ela estava mais confiada no amor dela pelo amado. Está me entendendo? Por isso que ela falou. Aliás, no capítulo 2, ela falou, o meu amado é meu. O meu amado é meu. Ela está confiando no amor dela, na força do amor dela pelo amado. O meu amado é meu. Isso tem o seu lugar. Amém? Só que o que é mais forte? O seu amor por ele ou o amor dele por você? O amor dele por você. E foi isso que ela descobriu ao longo do romance. Por isso que no final, ao invés dela falar o meu amado é meu, no final ela inverte. Porque agora ela começou a confiar no amor do amado por ela. E essa tem que ser sua confiança. É importante você amá-lo? Claro que sim. É importante você ter um coração aquecido de amor por ele? Não tenha dúvida. Só que muito mais importante é você saber que maior e mais elevado é o amor dele por você. Por isso que no final ela fala, eu sou do meu amado. Eu descobri que eu sou dele. Eu descobri que ele me quer. Eu descobri que eu pertenço a ele. Eu descobri que o amor dele me persegue. Porque bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Meu irmão, bondade e misericórdia não é simplesmente uma virtude de Deus. É o próprio Deus, porque Deus é bom. Ele é misericordioso, gracioso. É Ele. Essa bondade e misericórdia não são coisas perseguindo você. É uma pessoa, é Cristo. Para que você possa dizer no final de todas as coisas, eu sou do meu amado. Amém? Eu não sei se o Júlio César conseguiu baixar. Pedi para você me avisar no WhatsApp, você não avisou, estava esperando um aviso aqui. Mas conseguiu os dois? O tempo é adiantado. Eu estava planejando passar 2 vídeos para os irmãos aqui. Desliga a luz só do palco aqui, por favor. É o inverso. Desliga mais uma. Deixa eu ver. Acho que ficou bom assim. O que acontece, irmãos? Eu vou fazer um negócio aqui que eu estou até pensando se eu faço ou se eu não faço. Espera aí. Calma aí, irmão. Estou pensando ainda. Está soltando a coisa. Oxi.
Olha para cá. Tem uma música que um irmão adventista chamado Pedro Valença escreveu. E eu, sinceramente, tenho considerado essa música uma das músicas mais extraordinárias da minha vida, que eu conheço, assim, de louvor. Eu fui profundamente tocado pelo Senhor recentemente. Isso tem, cadê minha esposa, minha amada? Aleluia. Tem alguns meses, né? Foi esse ano essa música, querido, que eu descobri ela, ou foi ano passado? Esse ano mesmo, né? E aí tem várias versões dessa música. Aí eu queria passar uma versão do crente cantando. Só que tem uma versão, eu já falei para os irmãos, né? Que na minha família paterna, na verdade eu acho que até hoje eu tenho mais familiares padres e freiras do que pastores. Talvez esteja empatando, né? E aí eu descobri uma freira cantando essa música. Depois eu fui pesquisar um pouco mais, parece que ela não é freira, ela é uma monja, né? Enfim. Mas eu não sei se vai escandalizar você. Porque a letra da música é de um irmão adventista. Mas essa irmã cantou, e eu acho que ela cantou com tanta graça da parte do Senhor, eu queria que você visse a letra. Amém? Então vamos eliminar o primeiro vídeo, tá bom? Júlio vai passar um primeiro para você ver a letra, um crente cantando, aí depois vai passar da irmãzinha. Meu tempo está avançado, vamos ver a irmãzinha aqui, tá bom? E se acompanha a letra, porque tem a legenda aí. Não sei se vai conseguir ler a legenda, será que é possível, hein? Mas enfim, depois a gente vai fazer a nossa versão aqui videriana dessa música também, amém, irmãos? Então vamos lá, pode soltar. Apaga mais uma luz, Marcos André, só mais uma. Isso. Cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção. Se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor. Não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que eu cansei, tudo que eu conquistei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, a doce companhia do meu coração, o ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança em cada novo amanhecer, o amor seguro que ninguém pode roubar. Que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção. Que minha vida só aponte seu nome, Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor. Não nada me falta, eu encontrei
alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não nada mais nada eu encontrei, o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, a doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança em cada novo amanhecer. O amor seguro que ninguém pode roubar, que a minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que a minha vida só aponte esse nome, Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que eu alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que eu alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Fique em pé onde você está, por favor. Pode parar o vídeo. Pode acender as luzes. Eu quero te chamar para fazer uma breve oração. Porque é uma breve oração. Eu não vou me demorar. Mas é esse apelo para o seu coração. O Senhor Jesus, Ele sabe o caminho do seu coração. Ele sabe como conquistar você. Só que o Senhor Jesus, Ele não é um intruso, Ele não é invasivo. O Senhor Jesus mesmo disse que o ladrão, ele não entra pela porta, mas ele não é o ladrão. Ele entra pela porta, até porque Ele é a própria porta, inclusive a porta do seu coração. Por isso tem que ter um desejo do seu coração. Eu quero que você faça uma breve oração, falando: Senhor, conquista meu coração. Fala para o Senhor: Senhor, cria em mim um anseio por Ti. E tudo isso começa quando você, a cada dia, se lembra do tanto que Ele te ama. Ele olha para você e Ele anseia por você. O Senhor, sabe, com o perdão da expressão, que talvez pode escandalizar alguns, mas eu não consigo falar de outra maneira, mas por incrível que pareça, o Senhor, Ele é apaixonado em você. Você está me entendendo? Não é sem motivo que a própria experiência da cruz é chamada de paixão de Cristo. Foi tudo por uma paixão.
A paixão dele por você. Eu sei que muita gente não gosta de você. Cada um tem suas razões. Você mesmo, muitas vezes, nem você mesmo gosta de si. Mas ele te ama. Ele fez tudo por você. E continua fazendo. Ele te amou aqui essa noite para isso, amém? Só que antes de você orar, eu quero que você repita comigo uma oração, que é uma oração de entrega da sua vida ao Senhor Jesus. Mas eu quero que todos repitam, tá bom? Diga assim: Senhor Jesus, eu entendi. Tu és o meu Salvador. O Senhor viu os meus pecados, viu os meus defeitos e resolveu tomar sobre si, lá na cruz, toda a culpa, castigo, juízo, que eram meus. O Senhor tomou no meu lugar. Porque o Senhor me amou, o Senhor me quis, ansiou por mim. Por isso eu reconheço que sou pecador e que preciso de um Salvador. Confesso com a minha boca e creio com o meu coração que Tu és o Salvador da minha alma. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, no final do culto, me procura aqui na frente, que eu quero orar por você novamente. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor, vem aqui na frente também no final do culto, que eu quero conversar com você, amém? Mas agora uma oração final, que é a oração que eu disse agora há pouco. Por um instante, feche seus olhos. Peça isso ao Senhor, fala: Senhor, me conquista de volta. Fala para o Senhor: Senhor, me dá um coração atraído por Ti. Fala para o Senhor: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Fala para o Senhor: atrai o meu coração. Fala para o Senhor: Senhor, eu não quero ser parte das virgens nécias, aquelas cujo amor se esfriou por Ti, mas dá-me um coração cheio de amor pelo Senhor, incendiado por esse amor. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero buscar a Ti somente por causa de Ti mesmo, não somente por aquilo que o Senhor pode dar, e porque eu sei que o Senhor dá, não somente por causa da bênção que o Senhor pode conceder, e eu sei que o Senhor quer conceder todas as bênçãos, mas eu quero a Ti. Fala para o Senhor: dá-me o coração da noiva apaixonada, a noiva que é essa primeira parte que será buscada por Ti, a noiva que será tomada e arrebatada nas alturas, porque não aguentou esperar o noivo e subiu antecipadamente, juntamente com ele. Ó Senhor Jesus, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus, não quero mais nada. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Peça a Ele, fala: Senhor, me faz perceber a Tua presença. O Senhor disse que estaria entre as pegadas do rebanho das ovelhas, e nós estamos aqui entre essas pegadas, Senhor. Viemos para nos encontrar contigo. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã, no encerramento desse culto. Ó Deus, eu te peço para que Teu Santo Espírito possa fixar essa mensagem, não somente na mente, não apenas na mente, mas que isso possa descer para o coração, e que haja uma restauração desse apego da alma dos Teus filhos por Ti, ó Senhor Jesus Cristo. Que as nossas primeiras palavras pela manhã, cada dia, seja como as primeiras palavras da noiva, da Sulamita para Salomão: beija-me com os beijos da sua boca, pois o Teu amor é melhor do que o vinho. Ó Senhor, atraia-nos de volta, livra-nos de um coração duro e frio, dá-nos, Senhor, a verdadeira paixão por Ti. E mais do que isso, dá-nos uma convicção, uma certeza de que todo dia, mais do que nós, é o Senhor quem nos busca. Por mais que nós o busquemos, mas é o Senhor que vem à nossa procura,
Como disse Davi, teu servo, no meu coração ocorre: buscai a minha presença. Buscarei, pois, a tua presença, Senhor. Porque é o Senhor que nos busca antes. Até o nosso desejo por ti vem de ti. Por isso, ó Pai, reaviva esse amor. E que haja esse amor íntimo, quente, a cada dia das nossas vidas, para que nós sejamos contados dentre as virgens prudentes e sejamos tomados por ti. O coração apaixonado é o coração que clama Maranata. Por isso, para encerrar, vamos dizer 3 vezes: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá um forte aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia, amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você que eu falei agora há pouco, vem aqui na frente, eu quero conhecer você. Se você estiver nos visitando, se você tiver entregado a sua vida ao Senhor Jesus pela primeira vez, amém. Não saia sem antes dizer para pelo menos 2 ou 3 irmãos, amém. Fala para ele, fala: você é do seu amado, amém. O que importa é ele, o Senhor Jesus Cristo, amém. Os pastores, obreiros, procurem os visitantes, amém. Converse com eles também. Você quer receber oração?